Bom dia, vocês que estão entrando agora. Vamos aguardar um pouquinho. Que bom que vocês estão entrando, ficamos muito felizes, cada um que está entrando nesse momento. Nosso convidado já chegou, já está por aqui. Já vou convidá-lo para estar entrando. Eu quero agradecer a cada um que está entrando aqui, já está com a gente. Um beijo para vocês. Bom dia, Solemar. Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Tudo jóia. E nós já vamos começar. Rondinelli já está aí falando uns bom dia. Que bom. Hoje nós vamos falar com o Solemar Oliveira. Eu vou falar um pouquinho qual é a proposta do Vamos Conversar. Nosso objetivo é conhecer pessoas que nos inspiram e que possam vir nos inspirar. Em especial, pessoas ligadas à arte, à cultura. Elementos mais do que nunca mostram-se como fatores que nos unem, ainda que à distância. Principalmente neste momento, né? Vamos juntos ajudar a construir uma rede de colaboradores e de conhecimento entre profissionais da cultura da nossa região. E hoje nós vamos falar com essa pessoa maravilhosa que é o Solemar Oliveira, pós-doutor em Física Química pela Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, professor, escritor, conselheiro estadual de cultura e vencedor de vários prêmios, né, literários. Então, eu gostaria de saber um pouquinho, Solemar, fala pra gente como a arte e a cultura entraram na sua vida. Obrigado, Maria. Primeiro de tudo, agradecer o seu convite. É uma satisfação. Eu tenho acompanhado as lives, é uma iniciativa louvável, eu já te falei isso, porque especialmente nesse momento é muito bacana que pessoas tenham essas ideias e essa iniciativa de conversar sobre cultura. E a nossa cidade tem uma riqueza enorme, nós temos vários escritores, vários artistas. Aqui nessa live tem vários amigos meus. O Rondinelli, por exemplo, meu parceiro de literatura, é multifacetado, então nós temos vários colegas. Eu faço parte da Academia Napolina de Letras, e a academia tem uma série de pessoas muito competentes, inclusive agora o Juscelino, a Edna Eloy, a Simone, a Isildinha, a Vânia, a Roneide montaram um grupo de professores e ciência para montar, para criar uma live. Eu também faço parte para criar um canal no YouTube para discutir cultura e ciência a todo tempo. Então a gente tem uma riqueza. A sua iniciativa ela é louvável porque a gente tem um espaço para poder falar sobre isso. O artista precisa desse espaço. Por que a literatura entrou na minha vida? Vamos falar um pouquinho. Já falei, né? Um pouquinho. Não, vamos falar, né? Eu escrevo desde muito cedo, né? Na adolescência, mas só profissionalizei há mais ou menos uns 15 anos, né? E nos últimos 5 anos é que a coisa ficou mesmo muito consolidada. Mas é uma coisa de gosto. Eu sempre li bastante, desde a época da escola. Gostava de ler, gostava de histórias de aventura. Eu sempre gostei muito de cinema. Eu sou um cinéfilo, adoro. Tenho uma cinemateca enorme em casa. A maior parte do tempo, quando eu não estou lendo, eu estou assistindo alguma coisa. Especialmente filmes, especialmente longas. É isso, é gosto mesmo. Minha mãe também teve uma grande influência. Minha mãe era uma forte leitora. Era porque ela não lê tanto mais, mas ela gostava muito de ler, gostava muito de cinema. Ela tinha uma característica com relação a filmes, que era o seguinte: no sábado à noite, a gente sempre tinha essas sessões na televisão. Então, às vezes passavam filmes de aventura e tal. E ela gostava de dar banho em todo mundo, os meninos, bem pequenininhos, somos 4 lá em casa, e colocar todo mundo sentado no sofá, um do lado do outro, para fazer a sessão. Esperando. Então, Já sentava e ficava esperando o filme da noite.
E são lembranças boas, né? Sim, claro, né? Bem agradável. Mas é isso, é por conta dessa infância e dessa adolescência de muito contato com histórias e na literatura e no cinema. Que maravilha. E me fala um pouquinho, você é formado em física e Sim, pós-doutor sou na área de química, né? Na verdade, o meu pós-doutorado é em física também. É porque, como eu fui para um departamento que é multidisciplinar, e eu sou físico, tenho doutorado em física, acabei trabalhando com proteínas. Então, o Ah, departamento é de físico-química, mas o meu assunto ainda continuava sendo a física. na física. E como que você começou a conciliar as pesquisas né, na área então da física e a publicação dos seus textos? Foi tranquilo? Conta pra gente quando você entrou e quando foi que você entrou na ULA e na Academia Napolina de Letras? Bacana. Sim, a literatura ela foi ganhando espaço na minha vida paulatinamente, de maneira é, bem discreta. Essa palavra discreta é bom para físico, né? É uma piada interna. A literatura ela foi entrando de maneira quântica, aos pacotinhos, assim. É brincadeira. Na verdade, eu escrevi um livro, esse livro ele ganhou a Bolsa João Luiz de Oliveira em Anápolis, e eu vinha escrevendo esse livro há algum tempo, mostrando para algumas pessoas, discutindo com alguns colegas, inclusive o Everton de Freitas, que é o diretor na verdade, agora ele é o coordenador da unidade de ciências, das ciências humanas ali do Jundiaí, da UEG. Ele foi uma das primeiras pessoas a criticar um texto meu, então ele me deu muita força. E à medida que as pessoas gostavam do que eu lia, eu comecei a publicar em jornais, revistas. O Carlos William, da editora Bula, da revista Bula, na época ele pegou um texto meu e publicou no jornal Opção, um texto de uma página inteira no jornal. O jornal ainda era, naquela época, tinha muita força, o jornal impresso. E depois o Ademir Luiz, eu passei alguma coisa para ele. Hoje ele é presidente da União Brasileira de Escritores. E essas pessoas foram entendendo que o que eu escrevia tinha alguma relevância. E aí a coisa foi ganhando importância. E eu sempre tinha o trabalho na universidade muito pesado, porque física é uma área do conhecimento muito difícil mesmo, sabe? Os físicos, em geral, trabalham com coisas muito complicadas. E a minha área de pesquisa, ela é física teórica. Então, praticamente, o tempo todo eu estou trabalhando com física e matemática. Então, tem que estudar muito também. Eu fui conciliando as duas coisas, mas a literatura foi ganhando mais força ao longo do tempo. Ainda hoje eu trabalho com pesquisa, faço uma média de artigos por ano que me mantém como pesquisador, faço parte dos programas de pós-graduação, sou orientador no programa de mestrado em Ciências Moleculares na UEG, tenho co-orientações em doutorado também no programa de doutorado em Química, tenho vários alunos de mestrado, vários alunos de iniciação científica, oriento monografias de conclusão de curso, mas sempre equilibrando as duas coisas. O tempo que eu posso, eu escrevo, leio e escrevo, é sempre essa rotina, e trabalho também. Eu tenho que fazer a coisa mais ou menos organizada para dar certo, mas quando uma coisa ganha importância, tem prazo, aí ela fica mais em voga. É assim mesmo. Mas é interessante. E como você também é professor e está orientando, você orienta várias pessoas no doutorado, no mestrado, né? Você é professor da UEG. Conta pra gente, de certa forma, dar aula é contar histórias também, né? Como que é essa prática? Você acaba envolvendo os alunos com a literatura nas suas aulas ou não? Cada hora, né, cada um no seu tempo e no seu momento. Eu consigo dividir bem essas coisas. A maior parte do tempo eu dou aula de física e os cursos que eu dou envolvem muito a matemática. Então tem bastante conta, bastante exposição, as demonstrações. Então a literatura ela aparece muito pouco na minha vida acadêmica, nesse sentido, enquanto eu estou dando aula. Muito raramente eu cito alguma situação de literatura para os alunos. Na física, às vezes acontece de ter um exercício do livro que conta uma historinha. Uma vez eu fiz um exercício para um vestibular que era um exercício de física e as personagens desse exercício eram o Fabiano e a cachorra-baleia, né?
do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, às vezes eu coloco alguma coisa assim, mas não é comum, não. A maior parte do tempo eu estou muito focado na física e na matemática. De vez em quando eu falo de literatura, às vezes eu abro algum parênteses, aí a gente conversa de literatura, mas aí é uma coisa bem escancarada. Esquece a física agora, fala de literatura, conto, mas eu não deixo isso interferir muito no tempo que eu gasto dando aula de física, porque a física é complicada. E se for para ajudar, e aí eu coloco, como eu te falei, algum exemplo, mas não parar para contar outra história, porque isso toma tempo e às vezes dispersa o aluno. Mas Entendi. dá, eu acho que eu vou pensar um pouquinho melhor nisso, tentar colocar mais coisas. Eu Eu acho acho que vai ajudar, vai dar uma sensibilidade maior. Como é muito difícil, que. assim, para a maioria, né, das pessoas tem mais dificuldade, acho que vai dar uma floreada. Uhum. Mas, É legal, eu vou pensar num caminho para conectar, né, alguns exemplos de física com literatura. Acho que ajuda mesmo. ó, eu acho que você vai pegar um outro ramo, né? Vai acabar tendo uma coisa mais floreada, vamos pensar, histórica. Tá bom. E me fala um pouquinho também, que você também faz parte, né, da ULA e da... Anália, Como? Academia Napoleão de Letras, Anália. Isso. E você também possui quantos livros publicados? Fala um pouquinho para a gente de cada um, das suas Olha, publicações. sim, ótimo. Faço parte da ULA. A ULA é mais antiga, né? E eu também faço parte da ULA há mais tempo. É a União Literária Napolina. A ULA, como ela é uma união, ela recebe mais pessoas e tem um critério menos rigoroso do que a ANALI. Então, você, a partir do momento que se interessa por literatura, se interessa por leitura e escreve, você pode fazer parte da União Literária. Então, muito cedo, quando eu tinha os primeiros textos para serem publicados, eu já me inscrevi na ULA e fui muito bem acolhido pela Natalina, pelo Roberto, pela Simone, pelo Davi, pelas pessoas que fazem parte da ULA. E muito rápido, como eu tinha uns 3 ou 4 livros publicados já, e alguns textos em revistas, em jornais, eu me inscrevi na academia. Então, eu me inscrevi e teve uma votação, fui aprovado, a maioria votou em mim, por conta do meu currículo e tal, e depois de pouco tempo que eu estava na ULA, eu já fazia parte da Academia Napolina também. Então, eu tô lá desde... Eu não vou arriscar o ano, porque eu não tenho certeza se foi 2013 ou 2012, mas hoje eu sou vice-presidente junto com a Valéria Vale, a gente trabalha junto, e por conta dessa pandemia, desse isolamento, a gente tem feito as coisas num ritmo um pouco mais lento, porque as coisas não caminham mais na mesma velocidade, mas a gente não parou. Inclusive, nós estamos com vários projetos e são todos eles muito interessantes. Vou contar só um rapidinho, que é a revista da Anali, que deve sair ainda esse ano, e a gente encerrou as inscrições para encaminhamento de textos, e a maioria dos textos são de acadêmicos mesmo, no último dia 30, e agora a gente está na fase de diagramação e editoração. Temos um outro projeto que a gente está discutindo agora, eu vou contar só mais. Eu falei só uma bem bacana. Pode ficar à vontade. A criação de um troféu Anápolis ligado à Academia Anapolina para promotores, escritores e educadores. Essa coisa deve funcionar aí daqui para o final do ano, e a gente acredita que é uma boa iniciativa. Anápolis está cheio de gente talentosa, cheio de gente competente, elas precisam ser reconhecidas. A academia é o lugar onde as pessoas podem conceder condecorações, porque a gente entende que lá tem cabeças, por conta de serem acadêmicos e escritores consolidados, com visão para reconhecer esses talentos. Que E aí, maravilha. dos livros, né? Tá bom, Sim. vamos lá. Eu tenho uma pilhazinha aqui, bem pequena, vou mostrar e vou contar rapidinho sobre cada um. Esse é o primeiro livro publicado, que chama Rosa de Vênus. Eu não sei se aparece invertido para as pessoas. Aparece, mas está dando para ver bem. Esse foi o vencedor da Bolsa de Publicações João Luiz de Oliveira. É um livro de contos, tá certo? Depois vem o segundo livro, que chama Fúnebre Sinfonia para Prometeu Ateu. Esse livro foi publicado pela coleção Prosa e Verso, da cidade de Goiânia, Secretaria de Cultura. É também um livro de contos.
Esse é um livro com uma temática um pouquinho diferente de Rosa de Vênus. Aqui tem contos mais sombrios, no outro tem contos mais, digamos assim, mais leves, mas com uma característica mais do dia a dia, digamos assim. Esse é um livro de poemas. Eu me arrisquei na poesia uma única vez, não é uma coisa que eu acredito que vou voltar a fazer. Então eu não, apesar de algumas pessoas gostarem de chamar de poeta, eu não acredito que eu vou ser lembrado como poeta, se eu vou ser lembrado de alguma forma. Vai Então, sim, você já é. Tá bom. Esse livro chama Amor e Entropia, é um livro de poemas, então, um livro também bastante elogiado pelo grupo de poetas aqui do estado. Mas eu não sei realmente. Esse aqui é um romance, é meu primeiro romance. Esse livro ganhou menção honrosa na Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, no ano de 2015. E depois ele foi selecionado pela editora da UFG, Segraf, passou por uma banca. Eles fazem isso lá, né? Eles recebem obras, as obras são passadas para a comissão encaminha para pareceristas ad hoc, os pareceristas entenderam que era um bom livro e ele foi publicado pela editora da UFG. É um romance que é, na minha opinião, um romance bastante curioso, interessante. Conta a história de um matemático com sérios problemas mentais, digamos assim. Olha, interessante. Quem tiver curiosidade, esse livro, até antes da pandemia, ele era vendido nas livrarias da UFG. Como agora tudo fechou, né, as coisas não sei como é que elas vão voltar a funcionar. No caso de livrarias, a fragilidade das livrarias no momento pré-pandemia já era grande, vamos saber como é que elas vão ficar agora. Esse é um outro romance chamado Confraria dos Homens Invisíveis, o livro da mitologia dos seres deselegantemente arbitrários. Conta a história de 9 personagens que, por conta de influência de um deles, resolvem fazer parte de uma confraria onde a missão é se tornar invisível. Mas não tem nada a ver com super-heróis, não é um livro estilo Crepúsculo. Na verdade, é uma discussão sobre... Nem é também sobre esse lugar comum, a invisibilidade das pessoas ou os invisíveis da sociedade, não. É uma discussão sobre como uma pessoa pode querer, de alguma forma, aniquilar-se. Basicamente isso. E, em função disso, tem teias de narrativa e dramas pessoais. Cada um deles tem uma história particular e eu conto cada uma delas aqui. Esse livro foi vencedor da bolsa, do prêmio, na verdade, nacional Mark Wertz. E vencedor não, ele foi vencedor de menção honrosa, desculpa, ele ganhou menção honrosa no Prêmio Nacional Mark Wertz. Olha, e é bem interessante, cada um está assim, tá aguçando a nossa curiosidade de estar lendo para saber um pouquinho mais, viu? É muito interessante. Esses livros podem ser conseguidos comigo. Isso, no final nós vamos... Gente, olha, todos os livros dele têm disponibilidade, no final a gente vai falar como você consegue adquirir. A não ser um que eu não tenho mais, mas os outros eu tenho alguns aqui ainda. Esse foi um livro que eu escrevi em parceria com o Rondinelli Linhares e com o Cláudio Dutra. É um livro de mini-contos. Então, aqui, na verdade, era uma ideia que eu mais o Rondinelli tivemos, algum tempo atrás, onde um sugeria uma palavra, e em cima dessa palavra, os dois escreviam um mini-conto. E aí ficava nesse rodízio. Um sugere uma palavra, outro sugere uma palavra, e sempre nascem 2 mini-contos. Em função desses mini-contos, o Cláudio, que é um artista anapolino, fez alguns desenhos. Os desenhos deles são maravilhosos. Então, o Cláudio ilustrou os mini-contos. Inclusive, tem um dos mini-contos aqui, que é uma conversa, a reprodução de uma conversa entre eu e o Rondinelli, então ele acabou fazendo um desenho de nós dois batendo papo num bar. Eu não vou achar, porque quando achei... Então tem os dois, o de chapeuzinho é o Rondinelli, eu sou o outro aí do lado. Então é um livro bem, bem bacana. Aí você lê ele muito rápido, porque são mini-contos. Alguns deles têm uma linha, são micro-contos, tem mini-contos e micro-contos. E é bastante agradável de ler, porque é bem curioso. Contos bem pequenininhos, tá vendo? De uma linha. E finalmente, só meu, tem essa novela chamada Andaluz, que é a história de um matador goiano, aqui do interior do estado de Goiás, que
acontece em três capítulos, só eram 3 contos, e eu resolvi colocar os 3 contos num único livro, e rendeu essa novela, que também, essa novela foi bem lida, especialmente por alguns colegas da literatura, e bem elogiado. Tem Que também, maravilha. para encerrar, esse livro, que é uma coletânea de contos, chama Coletânea Napolina de Contos, que foi feita por mim, pela Natalina e pela Simone, nós somos os organizadores, que é um trabalho que eu realizei junto com elas, de organização, e a revista da Academia Napolina de Letras, a terceira revista que foi organizada por mim, tá bom? Então essa Nossa, muito é lindo. praticamente a obra publicada. É, Tem as coisas que estão saindo por aí, que foram vencedoras, mas que, por conta de alguns percalços de políticas ou de recursos, elas são paradas. temos que voltar. E o que é mais interessante é que as suas escritas sempre traz um ar de instigar, né, a curiosidade e a procura das pessoas. Eu acho bem legal isso, acho que é fazer isso, tirar as pessoas do comum, né? E aí Sim, até os títulos já faz isso. muito E bacana. me fala um pouquinho, como você recebeu vários prêmios com suas publicações, e em 2019, com o livro As Casas do Sul e do Norte, você recebeu a Uhum. Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, principal premiação da nossa região. Qual a importância para você, na sua opinião, das premiações como esta? Sim, sim, sim. Essas premiações, elas são extremamente importantes. Na verdade, a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, ela tem abrangência no Estado. Então, ela é o prêmio brasileiro de literatura mais antigo, ela deve ter mais ou menos uns 50 anos. Carmo Bernard, Hugo de Carvalho Ramos, Bernardo Edis, Brasigóis Felícia, Edival Lourenço, Ademir Luiz, Elberto Baiano, todos esses escritores importantes de Goiás já ganharam essa bolsa. Então, por exemplo, se Anápolis tivesse uma bolsa de literatura ou um prêmio de literatura, e esse prêmio começasse aqui na cidade, ele só se tornaria realmente relevante quando ele começasse a ganhar o Estado e o país. Por exemplo, se a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos se tornar uma bolsa nacional e alguém lá do Pernambuco se interessar por ela, você tem noção da dimensão, da importância que é isso, alguém de fora do Estado, do outro extremo do país, se interessar por um produto do Estado de Goiás, por um prêmio do Estado de Goiás. Então, isso significa relevância. Se a Anápolis fizer uma coisa desse tipo, uma bolsa napolina, ou um prêmio napolino, esse prêmio napolino for ganhando importância, seriedade, premiando pessoas competentes, depois ganhar o Estado de Goiás, isso é de extrema importância, porque o escritor que ganha um prêmio relevante, ele é referendado pela comunidade acadêmica. Sendo referendado, ele se torna um nome importante e relevante que pode contribuir com a literatura. Então, a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos é essencial. Ela não pode deixar de existir nunca, mas com essa gestão do Ademir Luiz, e eu já o ouvi falando várias vezes sobre ampliar a dimensão da Bolsa, eu acho que a tendência é ela ficar cada vez mais forte. Isso é maravilhoso para a gente ver a necessidade do apoio que os artistas precisam, né? Sim, Então, tem que ter e ter mais, né? Eu acho que nós temos, mas precisamos de mais, porque tem muita gente boa na nossa cidade, no nosso estado, né? É muito interessante isso. Esses prêmios têm que capturar essas mentes, né? Capturar esses talentos, porque senão eles vão ficar à deriva por aí, fazendo essas publicações nas redes sociais, que não deixam de ser importantes, mas não estão referendadas por grupos de acadêmicos, de sêniores, de críticos, de pessoas com entendimento. Que maravilha. E me fala um pouquinho, como que é o seu processo criativo? Como que surgem suas ideias? O que você percebe que alimenta a sua criatividade? Como que você faz esse trabalho? O processo criativo, eu acho que essa coisa não. Eu já vi que escritores têm um mecanismo e tal, mas essa coisa é meio mito na minha literatura. Não existe um processo criativo.
Até porque, se existir, ele pode ser modificado ao longo do tempo. Quer ver uma experiência interessante? Os primeiros contos que eu escrevi, eles eram muito explosivos, assim. Uma ideia aparecia e eu escrevia realmente muito rápido um conto, depois eu ia corrigindo e lapidando. Mas com o passar do tempo, e especialmente agora nesse momento de isolamento, situações muito, mas muito simples renderam contos. O último conto que eu escrevi para um livro novo que eu terminei semana passada era, por exemplo, uma conversa que eu estava tendo com a minha esposa e a gente estava falando sobre o bode expiatório, né, do Velho Testamento, e aí tinha um programa de televisão que contava sobre isso. E aí, do nada, nasceu um conto sobre uma seita que a principal característica dela é que as pessoas, cada uma delas, tem que possuir um bode. E possuindo um bode, todos os outros da seita vão expiar os seus pecados, colocando os seus pertences do pecado nesse bode, esse bode vai ser solto. O problema é que ele vai ser solto numa cidade onde, onde tem pessoas, onde tem casas, não existe mais o deserto. E o deserto, mesmo que ele existisse, também está povoado por algumas pessoas. Então, aí começa o problema. Isso surgiu de uma ideia muito simples. E como é que o processo criativo, na minha opinião, e para mim especificamente, surge? Ele muda ao longo do tempo, ele aparece por coisas simples, aparece da memória, aparece de um evento que aconteceu que pode ser explorado, ele pode ser buscado do nada na escrita mesmo, durante uma tempestade de ideias, você começa a escrever algo e deixa ver se surge dali alguma coisa. Então ele é muito múltiplo, muito amplo, não tem assim um jeito específico. O que acontece agora comigo é a voz narrativa, que ela foi trabalhada ao longo do tempo e ela eu tento manter e lapidar. Mas de onde vem, pode vir de uma série de fatores. E surge desse jeito mesmo, né? Bem simples às vezes. Do cotidiano, geralmente está vindo, né? Me fala um pouquinho, a média, né, da leitura de livros nós brasileiros é bem pequena. O que você acha que poderia incentivar as pessoas a lerem mais? Em média, e quantos livros você lê por ano? Vou começar por quantos livros eu leio por ano para depois ir reduzindo. Eu tenho uma média que é 40 livros, é o que eu tenho lido por conta do trabalho, e eu acho que dá para ler mais, tem pessoas que leem muito mais que isso. O problema é que, por vários fatores, a gente tem lido pouco. Eu acho que uma forma de incentivar a leitura seria começar em casa, né? Se os pais leem, os filhos leem. Se o pai mostra que lê é interessante, os filhos podem ler também. Aqui em Anápolis, eu converso muito com o Antônio de Deus, o professor Antônio de Deus, aposentado, que é uma sumidade, né, em literatura, e é uma pessoa que você pode conversar sobre qualquer assunto praticamente. Ele tem projetos. Por exemplo, um dos projetos dele é ler nas escolas. Ele leva a literatura dele, leva a literatura da Clarice Lispector, que é o lugar de experiência dele, a expertise dele na literatura, e às vezes ele faz esse trabalho, lê para as pessoas. Uma maneira de incentivar, eu acho que isso seria muito legal que fosse feito durante a infância, porque é onde as pessoas estão mais suscetíveis a novidades, é mostrar que ler é interessante, ler é divertido, ler é prazeroso, porque, por exemplo, quem lê muito sabe que algumas literaturas são extremamente cansativas. É chato de ler, às vezes não dá prazer, e eventualmente você lê porque tem uma obrigação para certas leituras. Por exemplo, não são todos nós que vai ler, por exemplo, o Dr. Fausto, do Thomas Mann. É um livro que eu gosto, mas é um livro dessa grossura, né? Ou, por exemplo, a Montanha Mágica. São livros muito grandes, são livros que demandam tempo, que demandam entendimento. Se você for ler, por exemplo, O Sonho e a Fúria, do Faulkner, você tem que estar concentrado. Você não pode ler esse livro, por exemplo, com a televisão ligada. Então tem que ter ambiente. Existe uma diferença, uma escala, né, entre o muito fácil de ler, o muito difícil de ler, o rigor que você tem para ler e confrontar essas situações. Por exemplo, você pode ler o muito simples com pouco rigor, ler o muito complicado, o muito simples com muito rigor, ou muito complicado com pouco rigor. E isso não vai funcionar muito legal. Então tem que criar um ambiente, explicar que ler às vezes dá trabalho, mas mostrar que pode ser prazeroso, começar com literaturas que atraiam, que
que mostre por exemplo, para a criança e para o adolescente que aquilo tem a ver com a vida dele. Então, tem uma série de ideias. Eu acho que uma delas, por exemplo, é começar mostrando que é prazeroso. Esse projeto, por exemplo, igual do Dom de Deus, que acontece em algumas escolas, com alguns educadores e tal. Mas a média é muito baixa mesmo. E antigamente dava para falar que a desculpa é que o livro é muito caro, especialmente aqui no Brasil. Mas você vai para outros países, na Europa, nos Estados Unidos, você compra o livro no aeroporto por um valor muito baixo. Eu fui em Cuba há uns 10 anos atrás e eu achava incrível que você podia comprar livros por 3 pesos, 2 pesos. Aqui no Brasil, você vai numa livraria, o livro mais barato é R$ 39,90 quando não tem promoção. Mas hoje não, você tem leitura em tudo quanto é lugar. Tem um monte de sites que você pode baixar livros inteiros para ler. Você pode ler no celular, pode ler no computador. Dá para fazer um monte de leitura. Na medida do possível, você consegue encontrar caminhos para as pessoas lerem. O que elas precisam entender é que ler dá prazer. Ler também é entretenimento. É muito agradável. Eu acho que é buscar formas, né? E as pessoas têm que fazer isso. Buscar formas para introduzir, para começar devagar e começar a ler para poder depois chegar nesse nível de ler isso aqui. É assim. Mas não é nem o tamanho, é o tamanho e a complexidade. Às vezes é grande, mas não é complexo. Por exemplo, eu gosto de Dostoiévski. Os livros de Dostoiévski, O Idiota, por exemplo, é um calhamaço, mas não é um livro difícil de ler. Olha. É uma novela bem fácil, bem simples. Não é o caso de alguns livros, por exemplo, você tem milhões de personagens, você precisa ficar lá confrontando, fazer uma tabela no caderno do lado para saber quem é quem, né? A exceção de que os nomes são muito complicados, no Dostoiévski, eles são nomes do russo, as histórias não são complicadas. Que bom, que interessante. Não no nível, você entendeu? Não, pode terminar. Não no nível de leitura, claro que tem a profundidade, né? Tem o viés filosófico, o viés sociológico, e às vezes até o viés matemático, que aí os especialistas vão se aprofundar nesses temas. Mas o leitor comum, ele pode ler sem problema nenhum. Enquanto vai lendo, vai deixando de ser leitor comum, né? Por conta de ler. Sim. Eu acho que o conhecimento, né? Você vai adquirindo conhecimento, é a linguagem que você gosta, né? Que vai aprimorando. E me fala um pouquinho como que foi o seu ingresso no Conselho Estadual de Cultura. Fala sobre o seu trabalho, como está sendo o seu trabalho, seu envolvimento em especial. E agora também com a lei, né? Eu sei que você já está no Conselho já tem algum tempo e trabalha pela cultura, trabalha pelos artistas. E agora, com a lei, você também está bem direcionado, né? Tá estudando, está buscando meios. Me fala um pouquinho sobre isso. E depois um pouquinho do como você está vendo sobre a lei em Anápolis. Sim, tá ótimo. O Conselho é uma das mais gratas ocorrências, dos mais gratos eventos que aconteceu na minha vida. Fazer parte do Conselho é uma coisa de profunda satisfação. Quem me convidou para fazer parte do Conselho foi Edival Lourenço. Edival Lourenço foi convidado para ser secretário de Cultura, e numa dessas tardes aí, depois que ele foi convidado, 2 semanas depois, ele me ligou e perguntou: topa fazer parte do Conselho junto comigo? Quero que você assuma essa cadeira, papai. E eu confio em você. O Edival já tinha lido minha literatura, já tinha lido minhas críticas de cinema, e ele escreveu o prefácio para um livro que me deu muita satisfação, e aí ele me convidou. Então partiu do Edival, ele quis me convidar. Obviamente ele conversou com pessoas do segmento que referendaram, avalizaram meu nome, e eu topei. De lá para cá, as coisas que aconteceram na minha carreira, tanto acadêmica quanto literária, foram maravilhosas. O Conselho é um ambiente de altíssimo nível. Lá, as questões que são discutidas são questões de extrema relevância. E as pessoas que estão no Conselho são pessoas com grande gabarito em todas as áreas. Pessoas da envergadura do Aguinaldo Coelho, do Wellington Dias, do Brasigóis Felício, da Anunciata, do Luiz Augusto, do Antônio Caldas, do Antônio Celso Schubert. São pessoas muito competentes. A Mazé, que é a produtora cultural também. Quem mais? O Carlos William, que é o presidente do Conselho, que é o editor da revista Bula, que é uma sumidade em literatura no estado de Goiás. Então, você imagina que um grupo dessa envergadura, discutindo questões de arte e cultura, só tem para te fornecer muito conhecimento.
Então, os últimos meses foram muito difíceis porque a gente tem gastado a nossa energia entendendo e contribuindo para a Lei Aldir Blanc, que é uma lei que vem para suprir as necessidades do meio artístico, do meio cultural, que sofreu demais com a pandemia. É o setor que parou primeiro e muito provavelmente vai ser o último a voltar. Então, tem muitas pessoas em situação de penúria mesmo. E o que o Conselho faz? O Conselho discute a lei, elabora propostas e contribui com a Secretaria de Cultura para o entendimento e para a implementação. Então, nós somos um órgão que auxilia a Secretaria de Cultura. Nosso papel é esse. E temos feito isso. Temos dado nosso tempo e nosso sangue para poder ajudar a entender e criar mecanismos para facilitar a implementação da lei. Em Anápolis, eu tenho visto, o pessoal montou um grupo agora, eu faço parte de 2 grupos de pessoas discutindo cultura em Anápolis, que é o grupo sobre o Fundo Municipal de Cultura e o grupo de artistas. Então, as pessoas estão discutindo a lei, já montaram um grupo, estão criando um grupo para discutir. Eu participei de uma live recentemente, onde o secretário de Cultura estava junto comigo, com o secretário de Cultura do Estado de Goiás também, o secretário de Cultura de Aparecida de Goiânia, o presidente do Conselho e outras personalidades. E ele pareceu bem receptivo, disposto a implementar a lei no Estado da melhor maneira possível. Então, a Anápolis está na frente também, está muito próximo dos artistas de Goiânia, muito próximo desse núcleo que está discutindo, desse GT composto pela sociedade civil e o Conselho, que discutiu bastante, então está trabalhando mesmo. Que maravilha. Eu espero que isso, né, se implemente o mais rápido possível. Acho que é o que nós estamos esperando, né, todos os artistas. E só para dar uma deixa, lembrando que essa reunião que a gente tem, desse grupo de artistas que está discutindo, nós reunimos todo sábado. E aí, no final, eu vou falar um pouquinho, quem tiver interesse, nos acompanha. E lembrando também que o Solemar vai falar um conto, ele vai, né, no final vai ter Vou falar um capítulo de um livro, mas um capítulo bem pequenininho. Então, aguardem, gente, vai ser muito bom ouvi-lo. Solemar, me fala um pouquinho, quais nomes que você admira, né, dentro da sua arte, quem te inspira, quem vem trazer um pouquinho mais de inspiração para você? Para não delongar, eu vou citar 3 autores que são influenciadores da minha literatura de uma maneira distinta, cada um deles. Tá, eu gosto muito, e foi uma das coisas que eu mais li na minha vida, do Albert Camus, que é o escritor argeliano que escreveu O Estrangeiro, por exemplo, um dos livros mais importantes. Por conta do Estrangeiro, do Camus, e por conta de O Mito de Sísifo, O Homem Revoltado, o Exílio e o Reino, A Queda e outros livros do Camus, nasceu Desconstruindo Sofia. Ali tem a ideia filosófica do absurdo, no existencialismo de Camus. Então, essencialmente, o livro é existencialista e ele tem como tratamento a explicação do absurdo. Uma explicação filosófica e literária, porque não tem nada ali de cunho acadêmico e técnico. É uma coisa pessoal. E também um pouquinho de Nietzsche, especialmente Assim Falava Zaratustra. Então, o Camus é o primeiro. O segundo, mais recente, é o Henrique Villa-Matas, que é o escritor espanhol. Na verdade, ele é da Catalunha, é de Barcelona, e ele escreveu, na minha opinião, contos fantásticos. Fantásticos nos 2 sentidos. Fantástico porque é um conto da literatura fantástica, e fantástico porque é maravilhoso. Por exemplo, tem um livro do Henrique Villa-Matas que chama Suicídios Exemplares. E nesse livro tem vários contos que tem uma temática que influenciou bastante a minha literatura do meio, vou chamar assim. Então, um dos livros especificamente do Henrique Villa-Matas, chamado História Abreviada da Literatura Portátil, me deu uma inspiração, mas uma inspiração de pontapé, para escrever Confraria dos Homens Invisíveis, porque os 2 livros eles não têm nada a ver um com o outro, mas essencialmente tem a inspiração, a sementinha. E por último, não menos importante, tem o Raduan Assar, que é o escritor brasileiro que escreveu apenas 3 livros, né?
que é Um Copo de Cólera, Menina a Caminho e Lavoura Arcaica, que é maravilhoso, na minha opinião. E por conta da literatura do Raduan Nassar, eu escrevi uma gama de contos, não também, novamente, imitando ou copiando, mas só com aquela essência, o sentimento da literatura de Lavoura Arcaica. Então, eu vou citar esses três, porque o número de escritores, aqui, especialmente aqui na América Latina, eu adoro a nossa América do Sul, eu adoro a literatura sul-americana, tem vários, o Ricardo Piglia, o Ernesto Sabato, o Borges, o Adolfo Bioy Casares, o Carlos Onetti, quem mais? O Herrero, o Alan Pauls, né? Tem muita gente boa. Que maravilha. Isso é muito bom, até mesmo você falando, para nós que não lemos tanto, né? A gente buscar e ter essa linha para poder dar uma olhada e nos incentivar a buscar. E me fala um pouquinho, como que você está se sentindo nesse momento que estamos vivendo? E quais suas perspectivas para quando tudo isso passar? É um momento angustiante, né, Maria? Mas vou falar uma coisa que às vezes é dura para outras pessoas. Para mim, por exemplo, não muda muito. Porque a minha rotina é muito isolada mesmo. Eu fico muito em casa. Eu gosto de ficar em casa, a maior parte do tempo eu estou estudando, ou física ou literatura, mas não mudou muito. Então, a diferença é que eu não vou mais para a universidade, mas quando eu vou para a universidade, eu dou minha aula e vou para a minha sala, e a maior parte do tempo eu estou bem sozinho. É um costume, uma rotina, por conta do trabalho. Mas, claro, a gente sente falta de uma série de coisas, e é angustiante, por exemplo, você ver essa situação onde, por exemplo, você sai de casa de máscara e vai nos lugares onde as pessoas estão distantes umas das outras, é um cenário horrível, né? Parece um cenário de fim de mundo, né? Que é um cenário de um filme de ficção científica. Então dá uma certa angústia. Especialmente para as pessoas que gostam mesmo de sair, gostam de ir para um restaurante, para um bar, para uma festa, deve estar sendo muito difícil. E é bom, né? Isso é verdade que é bom a gente encontrar com os amigos, conversar, a gente se abraçar e tudo. Então é realmente um momento de angústia. É um momento onde parece que algumas coisas estão deslocadas, né? Estão desequilibradas, né? O Demir está falando aí, Mad Max, a gente vive Mad Max. Hoje nós temos vários escritores aí maravilhosos que estão na live. Todos eles gente muito importante. Eu vou cumprimentar aqui, aproveitar, Ademir Luiz, o José Fábio, o Rondinelli, que eu vi passando aqui. Mas são gente importantíssima para a literatura. A Valéria Paz, minha amiga. Então, muita gente legal aqui. Ok. Maravilha. Você quer falar de algum projeto que você está desenvolvendo nesse momento? Vocês estão com algum projeto? O que você está fazendo e se organizando para quando tudo isso passar? Eu estou me preparando para quando o carnaval chegar. Estou brincando, estou lembrando da música. Tem um documentário bacana com esse título também. Eu acho que é isso mesmo. Nós fomos até o carnaval, né? Nós fomos até eu acho que é isso mesmo. Nós fomos até o carnaval, paramos ali e vamos retornar no carnaval de 2021. Esse é o momento de mais projetos da minha vida inteira, sem dúvida. Então tem muito projeto mesmo simultâneo. Às vezes o tempo, e por conta do isolamento, eu acabei conseguindo mais tempo para fazer isso. As aulas ficaram virtuais, então eu acabo ficando em casa. Isso não é uma coisa muito legal, porque o trabalho para preparar a aula é muito maior. Mas, por outro lado, como não tem que ficar se deslocando, eu consigo mais tempo em casa para fazer isso. Mas eu vou citar alguns rapidinho. A ULA tem o projeto da revista, da 4ª edição da revista. A ULA não, desculpa, a ANALI. Eu estou trabalhando na organização junto com uma equipe, que é o José Fábio, a Vera Vale, a Valéria Vale, e a Simone Ataíde e a Elaine. E esse é um projeto. Eu terminei de escrever um livro de contos, que me deu muita satisfação de ter escrito, gostei bastante, não tem título ainda. A princípio, o título provisório é A Breve Segunda Vida de uma Ideia. Então, um livro de 40 contos, são 40 contos, mas não é um livro grosso, não. Porque os contos são bem curtos, são contos na média, de 4 páginas. Então, dá em torno de 160 páginas. Tem um projeto com... Oi, desculpe?
Só pelo, se continuar com esse nome, né, com esse título, já deu uma curiosidade enorme. Tomara, vamos ver se ele emplaca. É um bom livro, eu gostei do livro. Tem um projeto com José Fábio Rondinelli, onde a gente escreve um livro de mini-contos e microcontos, as duas coisas, alguns maiores, outros menores. Esse é o segundo projeto que a gente faz junto, os três. Eu e o Ademir Luiz temos um projeto aí que a gente começou e estamos trabalhando nele. É uma novela sobre um físico. Não vou dar muito spoiler, não. Depois... Tem que ter, é igual eu te falei, eu queria, vai ter que fazer uma pesquisa sobre qual é essa intimidade entre o físico, o químico e a linguagem, né, da literatura, porque eu acho que tem muito a ver isso. Então, tem tudo a ver, mas eu estava te contando esses dias, não é uma coisa incomum. Por exemplo, existem grandes físicos que foram escritores. Na América do Sul, a gente tem um exemplo fantástico, que é o Enes Sabato. O Enes Sabato, ele foi um físico de grande importância, de grande relevância. Ele trabalhou no Instituto Marie Curie, na França, e trabalhou também no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Então, não é para falar assim, ele era um físico ruim e resolveu fazer outra coisa. Não, ele era um físico muito bom e depois se tornou um escritor muito bom. Um escritor incrível, inclusive crítico de literatura também muito bom. Então ele tem vários ensaios na área da literatura que não perde para ninguém. Por exemplo, o livro chamado O Escritor e Seus Fantasmas, onde ele critica a literatura de cabo a rabo, com frases muito curtas, textos muito curtos, que é fantástico, é um livro muito bom. Aqui no Brasil, recentemente eu fiquei sabendo que o orientador de um amigo meu, o Ademir João, que é colega de trabalho na UEG, o Mila Tisk, ele era também um romancista. Ele faleceu 15 dias atrás, e por conta da morte dele, eu fui procurar a biografia e descobri que ele tinha escrito 3 romances, cuja personagem principal é uma mulher, e ele explorava o universo feminino nos romances dele. E aí vai, tem várias. Que aqui na nossa região a gente vê isso acontecendo pouco, mas tem sim. Tem vários escritores. Eu acho que é isso. Eu acho que é o estudo, é de ficar muito, né, concentrado, e aí as ideias vêm. Eu acho que a gente pode fazer essa pesquisa. Vamos ver vários, né, bastante. E já para ir para o final, nós já temos 10 minutos somente. A conversa é muito boa, muito interessante. É muito bom ouvir você falar e saber um pouquinho sobre você. Mas nós estamos indo para a última, e após você vai, né, falar um conto para a gente, falar um pouquinho. E aí eu queria saber o que a cultura e a arte trouxe para a sua vida. Uma história que, se você não fosse da arte, não tinha vivenciado, não tinha passado por isso. Não, eu acho que essa conversa toda é a resposta para essa pergunta, né? Você vê que depois que eu comecei a escrever, eu ganhei algumas menções por conta do que eu escrevi e desses concursos que eu participei, que me trouxeram muita satisfação. E o reconhecimento, com ele vem junto a amizade. Então, eu conheci pessoas diferentes, fiz novas amizades, conheci pessoas que têm muito talento, inclusive essas pessoas da literatura. Por exemplo, fazer amizade com uma pessoa como, por exemplo, o Edival Lourenço, o Ademir Luiz, o Everton Baiano, o Brasilóis Felício, aqui em Anápolis, esse conjunto todo que eu já citei, a Natalina, a Simone, a Valéria, a Vera. E esse ambiente é muito rico, né? Você pode conversar sobre literatura, que é uma coisa muito agradável, e é curioso, porque você acaba conversando de literatura com quem gosta de literatura, né? Porque, imagina, você ficar fazendo esse blá 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 na mesa de almoço de domingo em casa, ninguém vai te suportar, né? Então você acaba encontrando o seu nicho e conversa com as pessoas. Tem o trabalho, que é muito bacana, especialmente esse do conselho, que é um lugar para onde eu fui que me deu muita satisfação, me deu muito aprendizado. Então a literatura, realmente, ela mudou toda a minha vida, especialmente nos últimos 10 anos. Que maravilha! É bem gratificante. Só para fazer um comentário rapidinho, esse negócio da influência e do aprendizado, a literatura, a minha literatura é meio intuitiva.
Então, graças a muita leitura, e é isso que é importante, ser mais leitor do que escritor, é que você consegue montar um estilo literário e uma voz narrativa, e gramática é estudo, tem que estudar bastante. Então, voltando naquela pergunta antes, só para deixar claro que não se ensina a escrever, mas lendo muito e lendo coisa de qualidade, e entendendo um pouquinho de gramática, você acaba construindo o seu estilo, sua técnica, sua voz narrativa. E aí tem esses caras todos da grande literatura que te dão suporte, que são os cânones da crítica literária, como, por exemplo, o Haroldo Bloom, o Jorge Batalho, o Ricardo Piglia, o Jorge Lucas, o Batkin, o Coetz, o Cristóvão Tesa, e todos esses grandes autores de crítica literária. Que maravilha. Muito, muito bom mesmo falar com você. Enquanto você separa o texto para você ler para nós agora, eu vou só dar um recadinho. Nós estamos com um artista napolino, Gabriel. Ele deixa eu só pegar aqui para eu falar um pouquinho. Ele é estudante de artes cênicas e nós estamos precisando, né? Ele está precisando de uma ajuda, de um apoio. Então, nós vamos estar colocando no final, falando sobre um pouquinho da necessidade dele. Quem puder se sentir, né, à vontade para ajudá-lo. Gente, vamos compartilhar e vamos ajudar também, porque ele está passando por uma doença, né, que ele está com câncer nos ossos e está precisando do nosso apoio. Então, no final, a gente vai estar postando e quem puder ajudar, contribuir, gente, ficamos muito agradecidos. E agora eu deixo com você, para você terminar para nós. Ok. Maria, novamente, obrigado pelo convite, viu? Seu canal é bem bacana, é uma iniciativa, como eu disse, louvável. E eu fico muito agradecido por ter sido convidado e pela oportunidade, tá bom? Vou ler um trechinho de Desconstruindo Sofia. É um capítulo muito curto, tá bom? Que é mais ou menos assim. Tive uma epifania, exatamente agora. Quero que escreva na minha lápide. Ainda vestimos o luto pela morte de Deus desde o enunciado de Zaratustra, nas letras gloriosas de Nietzsche, no nascimento da revolta. E, em decorrência desse estado lastimável, depositamos flores em seu túmulo todos os dias. Na véspera da incerteza, esperamos encontrá-lo bruto, novamente, nos jardins da vida, penalizando a nossa moral conturbada e ditando novas normas absurdas de comportamento. Enquanto isso, o super-homem dorme. É isso. Muito lindo. E obrigada. Eu só tenho a agradecer você por se dedicar à cultura, dedicar à literatura, nos incentivar. Eu acho que você é uma pessoa que inspira muito nós aqui da nossa cidade. Sempre que a gente está falando sobre literatura, o seu nome é lembrado, então eu acho que você vai ser lembrado sim, tá? E eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada mesmo e deixo você para se despedir. Obrigado, Maria. Grande satisfação novamente. Obrigado a todas as pessoas que assistiram a live. Espero que tenham gostado. E eu não sei, o Instagram é Solemar Oliveira, se alguém quiser bater um papo por lá, ou se interessar por algum livro, tá? Eu tenho alguns comigo ainda. É só falar comigo que eu disponibilizo. Um abraço a todos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E lembrando, no final, nós vamos estar colocando agora, vamos publicar todas as pessoas que o Solemar citou, tá? E vamos estar colocando as redes sociais dele também para vocês entrarem em contato, tá? Então, amores, muito obrigada. Até quinta-feira, né? Quinta-feira estamos aqui novamente, às 10 horas, com o Vitor, falando um pouco de arte, sobre cultura. Ele que faz parte do Quintal Raiz, idealizador. Então, nós só temos a agradecer a vocês, tantos artistas maravilhosos na nossa cidade. E até quinta-feira, Solemar. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês e até. Tchau, 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 tchau. Tchau.